Existe algo na sua vida que você não consegue desatar. Você já tentou com as suas forças e não foi. Você já esperou que o tempo resolvesse e não resolveu. Você já pediu ajuda humana e não chegou. E você continua aqui, com esse nó no peito, com esse peso nas costas, com essa situação que parece amarrada por forças que os seus braços não alcançam. Mas hoje é diferente. Hoje você não veio sozinho. Você trouxe consigo 3 intercessores que o próprio céu reconhece como guardiões dos impossíveis. São Bento, o pai dos monges, o protetor contra o mal, o que quebra maldições com a força da cruz. São Francisco, o pobre de Assis, o irmão de toda criatura, o que encontrou Deus nas coisas mais simples e mais quebradas. Nossa Senhora desatadora de nós, a mãe que pega o nó que nenhum ser humano consegue desfazer e desfaz, com as suas mãos sagradas, com a sua paciência infinita, com o amor de mãe que nunca desiste de um filho. 3 intercessores, uma única oração, uma única promessa, a promessa de que o nó que amarrou a sua vida vai ser desatado, hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu preciso ser honesto contigo agora. Tem um nó na minha vida. Talvez seja um nó financeiro, uma situação de dívida que parece não ter saída, uma fonte de renda que secou, uma porta que deveria estar aberta e continua fechada. Você sabe do que eu estou falando, Senhor. Você vê a conta, você vê a fatura, você vê o que está faltando. Talvez seja um nó no relacionamento, algo que aconteceu entre eu e alguém que eu amo e que criou uma distância que a gente não sabe mais como atravessar. Uma mágoa que virou muro, uma incompreensão que virou abismo, um amor que foi ficando frio sem que nenhum dos dois soubesse exatamente quando o frio entrou. Talvez seja um nó de saúde, uma doença que voltou, um diagnóstico que assustou, um corpo que está dando sinais que a medicina ainda não sabe responder, um cansaço que não é só físico, uma dor que não é só orgânica, algo que vai além do que qualquer remédio pode alcançar. Talvez seja um nó na família, um filho que se perdeu, um pai que se afastou, uma mãe que sofre, um irmão que se fechou. Uma dinâmica que parece amaldiçoada, como se cada geração repetisse o mesmo erro, a mesma dor, a mesma ruptura. Talvez seja um nó espiritual, uma opressão que você sente mas não consegue nomear, um peso que aparece de madrugada, uma sensação de que algo invisível está travando o seu caminho, uma prisão sem grades que você vê mas não consegue quebrar. Eu não sei qual é o seu nó específico, mas Deus sabe, e é por isso que estamos aqui. Senhor, pela intercessão de São Bento, São Francisco e Nossa Senhora desatadora de nós, eu trago esse nó diante de Ti agora. Eu não vou mais esconder, não vou mais fingir que está tudo bem, não vou mais carregar esse peso sozinho. Eu o coloco nas Tuas mãos e nas mãos da Mãe que desata nós. São Bento de Núrcia, pai dos monges do Ocidente, guardião da ordem e da paz, o que transformou o caos em comunidade e a escuridão em oração. Você nasceu em 480 depois de Cristo e desde criança escolheu o silêncio de Deus em vez do barulho do mundo. Você se retirou para as grutas de Subiaco não por fraqueza, mas por força. A força de quem sabe que o verdadeiro poder não está na multidão, mas no encontro com o Criador. E do silêncio veio a autoridade. São Bento, você é invocado em todo o mundo como protetor contra o mal. A sua medalha carrega nas suas letras o poder de expulsar demônios, de romper encantamentos, de desfazer o que foi feito para prejudicar.
as letras gravadas na sua cruz, CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, já libertaram milhões de pessoas das garras do que tentava destruí-las. Eu te invoco agora, São Bento. Eu te invoco contra toda a força que está operando para manter esse nó amarrado na minha vida, contra todo espírito de atraso, de bloqueio, de morte em vida, contra toda influência do mal que usa a minha própria mente, a minha própria história, os meus próprios medos para me manter preso. Com a autoridade que Deus te concedeu, fala sobre a minha situação. Diz que chega, diz que não passa mais. Diz que o Filho de Deus que está aqui não é mais território para o inimigo agir. Pela cruz de São Bento, eu declaro que todo bloqueio espiritual é removido agora. Toda maldição falada sobre a minha vida é quebrada agora. Todo nó que o inferno amarrou é desfeito agora, pelo poder do nome de Jesus e pela intercessão de São Bento. Vamos rezar juntos. São Bento, Pai dos monges, guardião da paz e protetor contra o mal, intercede por mim nesse momento. Tu que abraçaste os leprosos, abraça a minha ferida. Tu que converteste os lobos, converte o que está selvagem na minha vida. Tu que construíste o que estava caindo, reconstrói o que desmoronou em mim. Ensina-me a humildade de entregar, a paz de confiar, a alegria de receber sem merecer. Pela tua santa pobreza, que era na verdade a maior riqueza, ora por mim, São Bento. Amém. E agora, São Francisco de Assis, o pobre de Assis que escolheu a pobreza quando tinha riqueza, que escolheu o abraço quando o mundo escolhia a rejeição, que encontrou a face de Cristo nos leprosos, nos pássaros, nas flores, nas estrelas, em tudo que o mundo olhava e não enxergava. São Francisco, você entendeu algo que a maioria das pessoas leva a vida inteira para entender: que Deus não está só nos grandes templos, que Ele está nos cantos quebrados, nos corações feridos, nas situações que parecem pequenas demais para merecer atenção divina, nas vidas que o mundo considera perdidas. E foi exatamente por isso que você foi encontrar essas vidas e levou Deus até elas. Eu preciso dessa sua presença agora, São Francisco, porque tem partes da minha situação que eu considero pequenas demais, que eu considero vergonhosas demais, que eu considero estragadas demais para trazer diante de Deus. Há um nó na minha vida que eu tenho escondido até de Deus, como se Ele não soubesse, como se mostrar o problema fosse pedir demais. Você me ensina que não existe nó pequeno demais para a atenção de Deus. Você me ensina que não existe situação estragada demais para a graça de Deus. Você me ensina que humildade não é se diminuir, é se colocar no lugar certo. E o lugar certo é aos pés do Pai. São Francisco, eu me humilho agora. Eu reconheço que sozinho eu não consigo desfazer o que está amarrado. Eu reconheço que preciso de Deus em cada detalhe, em cada parte, em cada centímetro da minha situação. Eu reconheço que a graça de Deus é maior do que o meu problema e que a minha tarefa não é resolver, mas entregar. Vamos rezar. São Francisco de Assis, irmão de toda criatura, Filho humilde do Altíssimo, intercede por mim nesse momento. Tu que abraçaste os leprosos, abraça a minha ferida. Tu que converteste os lobos, converte o que está selvagem na minha vida. Tu que construíste o que estava caindo, reconstrói o que desmoronou em mim. Ensina-me a humildade de entregar, a paz de confiar, a alegria de receber sem merecer. Pela tua santa pobreza, que era na verdade a maior riqueza, ora por mim, São Bento. Amém. E agora, ela,
Nossa Senhora Desatadora de Nós. A devoção que veio de um quadro pintado em 1700 pelo jesuíta Johann Georg Schmidtner em Augsburg, na Alemanha. Um quadro que mostrava Maria desfazendo com as suas mãos os nós de uma fita branca. Uma fita que começa amarrada, cheia de nós, e termina lisa, livre, resolvida. Esse quadro tocou o coração do jovem Jorge Mário Bergoglio quando ele estudava em Augsburg. E quando voltou à Argentina, ele levou a devoção consigo. E o Papa Francisco, antes de ser Papa, espalhou essa imagem por toda a Argentina. E do Papa Francisco, o mundo inteiro conheceu Nossa Senhora Desatadora de Nós. Não é coincidência que um santo chamado Francisco tenha levado essa devoção ao mundo. Mãe, eu te trago os meus nós agora. Eu te trago o primeiro nó, aquele que eu sei nomear, aquele que eu vejo claramente na minha vida, aquele que me mantém preso há tanto tempo que eu já quase me acostumei com ele. Pega esse nó, mãe. Segura entre as tuas mãos. Trabalha nele com a paciência que só uma mãe tem e desata. Eu te trago o segundo nó, aquele que eu não sei nomear, aquele que está nas raízes, na história, no que veio antes de mim, as dores geracionais, as maldições familiares, os padrões que se repetem sem que eu entenda por quê, os erros que voltam com nomes diferentes, mas com a mesma forma. Pega esse nó também, mãe. Eu nem sei onde ele está, mas tu sabes, e as tuas mãos encontram o que os meus olhos não enxergam. Eu te trago o terceiro nó, aquele que eu mesmo fiz, com os meus erros, com as minhas escolhas ruins, com as palavras que eu disse e não deveria, com os caminhos que eu tomei e que me trouxeram para esse ponto. Eu não venho com orgulho, eu venho com arrependimento. Eu venho reconhecendo que parte do que está amarrado fui eu mesmo que amarrei. Mãe, não me julga, desata. E enquanto as tuas mãos trabalham nos meus nós, que eu sei nomear, que eu sinta a tua presença, que eu sinta que não estou sozinho, que eu sinta que tem alguém que me ama o suficiente para não desistir de mim, mesmo quando eu criei o nó eu mesmo. Isso é o que uma mãe faz, e tu és a mãe. Vamos rezar juntos. Nossa Senhora Desatadora de Nós, Mãe de misericórdia, Mãe de paciência, Mãe de todo nó que o ser humano não consegue desfazer, eu venho até ti agora. Recebe nas tuas mãos sagradas os nós da minha vida, os que conheço e os que ignoro, os que fiz e os que foram feitos para me prejudicar, os que são antigos e os que são recentes. Desata-os, Mãe, um a um, com a paciência de quem ama sem limite, com a delicadeza de quem sabe exatamente onde está cada ponta. Que a fita da minha vida, que hoje está cheia de nós, termine lisa nas tuas mãos. Que o que estava torcido seja endireitado, que o que estava preso seja libertado, que o que estava morto seja vivificado pelo poder do Espírito Santo que opera através de ti. Nossa Senhora Desatadora de Nós, rogai por mim. Amém. Senhor, eu quero fazer algo agora que raramente se faz em uma oração. Eu quero invocar os três juntos. São Bento, o guardião da ordem espiritual, o que quebra o que o inimigo amarrou. São Francisco, o servo da humildade, o que encontra Deus no que foi descartado. Nossa Senhora Desatadora de Nós, a Mãe da Libertação, a que desfaz o que nenhuma mão humana alcança. Três intercessores com poderes complementares, três rostos do amor de Deus
que se manifestam de formas diferentes, mas apontam para o mesmo lugar, o coração do Pai. Quando São Bento age, a força do inimigo é quebrada. Quando São Francisco age, a humildade abre o canal da graça. Quando Nossa Senhora Desatadora de Nós age, os nós são desfeitos um a um, até que reste só a liberdade. Eu preciso dos três agora, porque o meu nó tem essas três camadas. Tem uma camada espiritual que só São Bento rompe. Tem uma camada de orgulho e autossuficiência que só a humildade de São Francisco cura. Tem uma camada de nó enredado que só as mãos de Nossa Senhora conseguem desfazer. Então, juntos, por favor, intercedam por mim. São Bento, Santa Bárbara, Nossa Senhora, eu sei que estou misturando intercessores diferentes, mas hoje eu chamo apenas os três que Deus colocou nessa oração. São Bento, rompe o espiritual. São Francisco, cura o interior. Nossa Senhora Desatadora de Nós, liberta o que estava amarrado. E que essa oração tríplice suba ao trono de Deus como o incenso que São João viu no Apocalipse, as orações dos santos subindo diante de Deus como fumaça perfumada. Que o meu clamor se misture ao clamor dos santos, que a minha voz pequena e imperfeita ganhe o respaldo da voz deles, que o trono já conhece, que o trono já atende, que o trono já honrou tantas vezes ao longo da história. Responde, Pai, pela intercessão desses três servos fiéis, responde ao Filho que está aqui. Eu vou fazer agora uma coisa que talvez você nunca tenha feito antes nessa situação. Eu vou soltar. Não desistir. Soltar. Tem diferença. Desistir é virar as costas para o milagre. Soltar é abrir as mãos para que Deus trabalhe. Desistir é dizer não adianta mais. Soltar é dizer que eu confio que tu és capaz de fazer o que eu não consigo. Pela intercessão de São Bento, São Francisco e Nossa Senhora Desatadora de Nós, eu solto agora. Eu solto o controle dessa situação. Ela não é minha para resolver. Ela é de Deus para trabalhar. Eu solto o prazo que eu coloquei. Deus não está atrasado. Eu é que estava apressado demais para enxergar o que Ele estava construindo. Eu solto o medo do resultado. O resultado está nas mãos de um Pai que me ama infinitamente mais do que eu me amo. Eu solto a vergonha de ter chegado até esse ponto. A misericórdia de Deus é maior que qualquer erro que eu tenha cometido. E enquanto eu solto, eu declaro: o nó está sendo desatado, a prisão está sendo aberta, o bloqueio está sendo removido, a maldição está sendo quebrada, a provisão está sendo liberada, a cura está sendo ativada, o amor está sendo restaurado. O sonho está sendo ressuscitado, não porque eu mereço, não porque eu fiz tudo certo, mas porque Deus é fiel e a intercessão dos santos alcança onde a minha voz sozinha não chegaria. Eu declaro vitória antes de ver, porque a fé não precisa de evidência para se mover. Ela é a evidência do que ainda não se vê. Amém. Pai, eu quero agora ampliar essa oração, porque eu sei que não estou sozinho aqui. Tem alguém assistindo essa oração que está no limite, que veio até aqui como último recurso, que já tentou tudo e está chegando nessa oração como quem chega em uma última porta antes de desistir completamente. Senhor, olha para essa pessoa agora. Ela tem um nó que não é um, são vários, acumulados ao longo de anos, amarrados por dor, por traição, por abandono, por doença, por perda. Um nó que foi crescendo devagar até se tornar esse emaranhado que ela não sabe mais por onde começar a puxar.
Eu peço pelos que estão doentes e não têm diagnóstico, pelos que têm diagnóstico e não têm esperança, pelos que estão saudáveis no corpo, mas destroçados por dentro. Eu peço pelos que estão em dívida e não veem saída, pelos que perderam o emprego, pelos que perderam a casa, pelos que perderam a dignidade financeira que um dia tiveram. Eu peço pelos que estão em relacionamentos que viraram prisão, pelos que estão solteiros e sofrem de solidão, pelos que amam alguém que já não os ama de volta. Eu peço pelos pais com filhos perdidos, pelos filhos com pais ausentes, pelas famílias que viraram campos de batalha onde não existe mais paz. Eu peço pelos que carregam culpa antiga, pelos que não se perdoam, pelos que acreditam que erraram demais para receber misericórdia. Para cada um desses, eu peço a mesma coisa. São Bento, rompe o que está prendendo. São Francisco, traz a graça da humildade e da paz. Nossa Senhora desatadora de nós, desata o nó específico que cada um carrega. Que ninguém que chegou até o fim dessa oração saia com o mesmo nó que trouxe. Que pelo menos um fio seja solto, pelo menos um pedaço do emaranhado seja desfeito, pelo menos uma fagulha de esperança seja acesa, porque esperança é tudo que uma pessoa precisa para continuar, e continuar é tudo que Deus precisa para agir. Senhor, eu te agradeço por essa oração. Agradeço por São Bento, que foi fiel quando poderia ter escolhido o mundo. Agradeço por São Francisco, que foi humilde quando poderia ter escolhido o orgulho. Eu agradeço por Nossa Senhora desatadora de nós, que é mãe quando o mundo todo fecha as portas. Eu agradeço pelos nós que estão sendo desatados agora, mesmo que eu ainda não os veja. Eu agradeço pelo milagre que está a caminho, mesmo que ainda esteja nos bastidores do espiritual. Eu agradeço pela liberdade que está sendo conquistada, mesmo que os meus pés ainda sintam o chão pesado. A fé que agradece antes de receber é a fé que mais rápido recebe. Então eu agradeço, e eu vou em paz, não porque a situação mudou, mas porque quem cuida da situação nunca muda. Vai em paz, filho de Deus. O nó da tua vida está nas mãos certas, nas mãos de São Bento, que rompe, nas mãos de São Francisco, que restaura, nas mãos de Nossa Senhora desatadora de nós, que desfaz, e nas mãos do Pai, que completa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.